A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para a introdução dessa lição de número 2, que estudaremos no próximo domingo. Nesse terceiro trimestre de 2023, nós estamos falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Apenas na primeira lição nós fizemos um panorama sobre os profetas de uma maneira em geral, mas a partir do próximo domingo nós vamos abordar cada um dos profetas menores, começando por Oséias, onde Deus demonstra o seu amor para com o seu povo e o chama ao arrependimento. Oséias profetizou aproximadamente 40 anos, né? E ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época, né, do rei Ezequiel, do rei Uzias, aquele mesmo de Isaías, quando ele diz no ano em que morreu o rei Uzias, muito pregado esse texto, né? E obviamente Oséias foi contemporâneo também do próprio Isaías, né? Mas o que chama a atenção nesse livro de Oséias, sem sombra de dúvidas, irmãos, é o fato de Deus ordenar que ele se casasse com uma prostituta. Agora a questão é, será que houve realmente esse casamento ou será que foi apenas uma alegoria, uma ilustração de Deus? As opiniões se dividem entre os teólogos, mas independente de como foi, o fato é que esse casamento representava a infidelidade do povo de Deus e a disposição do Senhor em reatar a aliança perdida. Outra observação importante também foi a forma de Deus trabalhar, né? Eu creio que os irmãos se lembram, nós comentamos na última lição sobre o espírito de mentira que Deus colocou na boca dos profetas diante do rei Acabe, sendo que o próprio Deus disse que abomina a mentira. E agora você vê Deus ordenando o seu servo, o profeta Oséias, a se casar com uma prostituta, se o Senhor também abomina a prostituição. Então é um prato cheio para os blasfemadores da palavra de Deus, né? Mas para aqueles que desejam aprender, está aí uma boa oportunidade. Irmãos, quando Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta, é porque o amor dele, o amor de Deus, ele é indescritível. E essa foi uma das maneiras que Deus encontrou para demonstrar esse amor. Porque não há palavras no vocabulário humano que descrevam o amor de Deus. Alguém chegou até a dizer certa vez que se as águas dos oceanos fossem tinta, o céu fosse papel e toda a humanidade fossem escritores, mesmo assim não seria o suficiente para descrever o amor de Deus pela humanidade. Por isso foi necessário Deus criar uma situação constrangedora, principalmente para o profeta Oséias, né? A fim de que o povo de Israel e nós do século 21 pudéssemos ter apenas uma noção da grandeza do amor de Deus. O cenário na época de Oséias era de completa apostasia do povo de Deus e adoração aos deuses pagãos, quebrando assim a aliança com o Deus vivo. E é isso que representa essa prostituta com suas prostituições, né? Mas o Senhor está mostrando, através do casamento de Oséias com ela, que mesmo com toda essa infidelidade do povo de Deus, o Senhor está disposto a perdoá-los e se reconciliar se houver um arrependimento e se o povo se voltar para Deus. O interessante é que o profeta Oséias era fiel a Deus, o povo é quem estava na infidelidade. Ou seja, o Oséias teve que pagar o preço de se casar com uma prostituta e sofrer a dor de uma traição no lugar do povo infiel, que era quem deveria sofrer isso na pele, né? E nos faz lembrar o que Cristo fez por nós, um inocente morrendo pelos pecadores. Pior ainda quando esses pecadores se voltam para Deus e depois o traem com os deuses pagãos, né? Se apostatam da fé. Por isso que Pedro vai dizer, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, né? Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, se desviarem do santo mandamento do Senhor. E é isso que acontece, irmãos, quando recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor e depois nos afastamos dele. Isso se chama o quê? Adultério, né? Traição, prostituição espiritual. Agora, irmãos, vocês se lembram do que foi dito no batismo, para aqueles que são batizados, né? O batismo é como se fosse uma cerimônia de casamento com Cristo. O tempo da conversão até a data do batismo é como se fosse um noivado. E na cerimônia de casamento com Cristo, ali no altar,
está a noiva, o noivo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e o pastor da igreja, né? Além da nuvem de testemunhas que ouviram o que nós falamos. Então o pastor pergunta: você promete amar a Deus e ser fiel à sua palavra por toda a sua vida? Amém, prometo. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal, eu prometo ser fiel ao Senhor, sim. Não é isso, irmãos? Só que se você for lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, você vai ver que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu desobedeço a palavra de Deus em qualquer ponto para seguir uma filosofia do mundo, ou quando eu dou prioridade a qualquer outra coisa desse mundo, eu estou traindo Jesus, né? Eu estou adulterando, eu estou me prostituindo espiritualmente. Irmãos, Baal nos dias de hoje é tudo aquilo que tira a primazia de Deus do nosso coração. Lá no livro de Ruth, que representa os gentios, né, por ela ser uma moabita, quando ela chega até o Boaz, que aponta para Cristo, né, porque Boaz era o remidor de Ruth, quando ela chega até ele, ele não pôde redimir a Ruth, porque havia alguém mais chegado do que ele. E o interessante é que o Espírito Santo deixou registrado esse mais chegado como fulano, né? Ele usa essa expressão. O Boaz perguntou para ele: ô fulano, vem cá, me diz uma coisa, você vai redimir a Ruth? Por que que o Boaz pergunta isso? Porque pela lei, o Boaz só poderia redimir a Ruth se o mais chegado, o fulano, abrisse mão dela, né? Irmãos, se ele era mais chegado, ele era um parente mais próximo que o Boaz, né? Aquele fulano era alguém muito conhecido. Então, com certeza, o Boaz chamou esse mais chegado pelo nome. Mas por que o Espírito Santo deixou registrado fulano? Porque fulano fica em aberto. O fulano que era mais chegado de Ruth era um. O meu pode ser outro, o seu pode ser outro, né? Um time de futebol, por exemplo. Ou alguém que amamos mais que a Deus. Ou quem sabe também o dinheiro, como no caso daquele jovem rico. Mas e aí, o que fazer? O que Ruth fez, né? Ela abriu mão do fulano e consentiu que Boaz tratasse ele. Então, meus irmãos, se houver algo ou alguém mais chegado que Deus na nossa vida, precisamos abrir mão e orar para que Jesus trate esse mal, né? Senão ele não vai nos redimir dos nossos pecados. Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer. Só assim, irmãos, haverá o tão desejado casamento nas bodas do Cordeiro nas regiões celestiais, não é isso? Não é esse o nosso propósito? Não é esse o nosso objetivo? Porque é essa noiva que Jesus vem buscar, uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? E para chegar diante de Deus nessas condições, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Só através da obediência à palavra de Deus nós podemos nos apresentar dessa forma diante de Deus, né? Agora, irmãos, olha que interessante, o fulano de Ruth prometeu redimir as terras dela, né? As mesmas da Noemi. Redimir significa restituir, restaurar, devolver. E o diabo, irmãos, que é o fulano da humanidade, o mais chegado de toda a humanidade depois do pecado no Éden, ele não devolve nada, né? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Você percebe ele tentando fazer isso com Jesus? O Senhor deixou a sua glória lá no céu para morrer por nós nessa terra, e o diabo prometeu restituir a glória do mundo para Jesus se ele o adorasse. Só que o Senhor resistiu o diabo através da palavra, né? Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, irmãos, esse é o segredo, é resistir ao diabo, é resistir ao fulano, né? E ele fugirá de vós também. Ele promete restituir coisas agradáveis aos olhos da carne, mas o propósito dele mesmo é tirar a alegria do Espírito Santo da nossa vida, né? A nossa esperança da salvação, a nossa paz de espírito, que só Jesus pode nos dar, né? O fulano não quer compromisso com a gente não, irmãos, né? Ele só quer tirar da gente da presença de Deus, da casa do Pai. Depois ele nos manda comer as bolotas dos porcos, como fez com o filho pródigo, né? Notem que quando Boaz ele perguntou se o fulano ia redimir as terras de Noemi e de Ruth, ele disse: sim, eu redimirei. Só que quando o Boaz disse: tá bom, mas para você redimir as terras para ela, você precisa se casar com ela também, assumir um compromisso.
Aí, meus irmãos, aí o fulano, ele pulou fora, né? De jeito nenhum, porque ela vai trazer prejuízos à minha herdade. Perceberam, irmãos? O diabo não quer compromisso com o crente, porque ele sabe do prejuízo que o crente vai dar para ele, ele sabe do prejuízo que o crente vai trazer para as regiões das trevas, né? Porque o crente tem o brilho que incomoda, o brilho do Espírito Santo de Deus. Voltando para o Oséias, para nós encerrarmos, através do casamento dele com uma prostituta, o Senhor garante que está pronto a nos perdoar se houver um arrependimento dos nossos pecados e nós voltarmos para ele de todo o nosso coração, né? Em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, que é o profeta que vamos estudar na próxima lição, na lição 3, melhor dizendo, ele diz, né? Convertei-vos de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com prantos, rasgai o vosso coração, porque Deus é misericordioso e compassivo. Esse é o amor de Deus, irmãos. A única condição para mergulharmos nele é o arrependimento, né? E é esse o amor que Jesus também se refere quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ou seja, com todos os defeitos e imperfeições dos outros, né? Ser amado por Deus é muito bom, é uma maravilha, mas e amar o próximo da mesma forma que Deus nos amou? Cabe a nós refletirmos. E não podemos esquecer que falamos sim para isso também no batismo, né? Ao prometermos obedecer a sua palavra, porque amar uns aos outros como Jesus nos amou é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu espero ter contribuído de alguma forma com o preparo dessa lição para domingo, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos e até a próxima.